Boa tarde, crianças, tudo bem? Lá na continuação do nosso textinho, da nossa postilinha, vocês vão lá para a página 87, tá bom? E lembra que eu pedi para vocês lerem antes o texto? Quem não leu, não tem problema, vai ler agora, tá bom? Coloquem a data lá em cima, olha lá. As crianças indígenas também fazem seus próprios brinquedos. Vamos saber sobre esse assunto. Brinquedo das crianças Carajás. Antes de falar, Carajás é o nome de uma tribo. O que é tribo? É um grupo de pessoas, tá? Que tem uma língua própria e, costumes, tá? E eles têm grande parte da população indígena Carajás, olha só, fica nessa ilha do Bananal. Os índios, como a gente já tinha falado, eles precisam de uma grande reserva para poder viver, porque eles caçam, eles pescam. Então, olha só, ficam à margem do rio Araguaia, tá? Em divisa, não é? Com Mato Grosso, olha aqui, ó, Goiás, Tocantins, tá? Então, os índios vivem nessa área. No nosso Brasil, olha lá, nós moramos aqui, ó, em São Paulo, tá? Então, os Carajás moram aqui, ó, bem no centro do nosso país. As índias Carajás, que vivem na ilha do Bananal, que a gente já falou, entre os estados de Tocantins, Mato Grosso, cultivam uma antiga tradição. Fazem e ensinam suas filhas a moldar pequenas bonecas de barro. Olha só, então elas utilizam o barro, né, a argila e montam essa boneca. Chamadas licocós, essas bonecas são moldadas com braços grossos e decoradas com a mesma pintura corporal dos carajás. Então, olha só, é mais ou menos assim que eles se vestem, que eles se pintam. Elas trazem 2 círculos tatuados no rosto, logo abaixo dos olhos, que são uma característica dos carajás. Então, olha só, este aqui é o olho delas e esse círculo indica um símbolo do povo carajá, tá? Carajás. Bom, virando a página, segundo parágrafo. Atualmente, essas bonecas são vendidas como artesanato. A palavra artesanato são coisas feitas à mão, tá? Aos turistas que visitam a ilha e passaram a ser modeladas praticando diferentes atividades do dia a dia, né? Do cotidiano do povo carajá, que é pescar, dançando, plantando, tá bom? Plantando mandioca, que vocês sabem que a mandioca é o principal alimento dos indígenas. Os carajás também fazem objetos de madeira, como canoas, chocalhos e arcos e flecha, que são brinquedos somente para meninos. Entre os carajás, os brinquedos dos meninos são feitos pelos irmãos mais velhos ou pelos pais. Olha a diferença entre a mulher e o homem lá na tribo indígena, tá bom? Lido esses 3 parágrafos do texto, interpretação. Ela não vai ser oral, não, vai ser respondida no caderno, tá bom? O texto comenta sobre que povo indígena? Vamos voltar aqui, olha lá, que povo indígena? São os povos Carajás. Então, vocês vão responder o número 1. Que assunto o texto comenta sobre esse povo? Tá falando sobre o que o texto? Tá falando sobre brinquedos indígenas. Falou sobre a boneca e falou sobre como os brinquedos dos meninos são produzidos também, tá bom? O que você acha do fato das índias ensinarem suas filhas a fazerem as bonecas? Vocês acham legal as próprias meninas fazerem as suas bonecas? É muito legal isso, né? Por quê? Porque além de ensinar um ofício, né?
um trabalho, né, artesanal, elas também estão se preparando para cuidar dos próprios filhos, tá bom? Então, brincar de boneca para os indígenas é importante porque eles estão se preparando para cuidar dos filhos, tá? Essa é a cultura deles, tá bom? Como são as bonecas licocós? Então, vocês vão voltar aqui e vocês vão ver como que elas são. Olha só, como que elas são? São moldadas com braços grossos e decoradas com a mesma pintura corporal dos carajás, tá? Pode falar também que elas trazem 2 círculos tatuados no rosto, logo abaixo dos olhos, que é uma marca deste povo, tá bom? Os carajás também fazem brinquedos para os meninos? Sim ou não? Sim, olha lá, os carajás também fazem, ó, brinquedos de madeira, como canoas, chocalhos e arco e flechas, tá? Então, sim. Se sim, informe quais. Acabamos de falar. Canoa, chocalhos e arco e flechas são os brinquedos dos meninos. O texto diz que as bonecas licocós são modeladas praticando diferentes atividades do cotidiano do povo carajá. Por que você, por que você acha que eles fazem isso? Por que vocês acham que eles fazem as bonecas praticando diferentes atividades do dia a dia? Pode ser. Essa daqui é por que você acha, né? Essa é uma questão individual de cada um, mas vocês podem colocar para mostrar um pouco da cultura deles, entendeu? Para mostrar o que eles fazem, né? Ao invés de contar isso para outras pessoas falando, eles podem demonstrar o que eles fazem através da arte, que é fazer essas bonecas, entendeu? Fazer atividades que eles fazem para valorizar o trabalho deles, tá bom? O trabalho de pescar, o trabalho de plantar, tá? De fazer as atividades que eles estão acostumados. E a dança também é muito importante na tribo, tá? A dança para eles é muito importante, não é só uma brincadeira, né? Uma coisa muito séria. E por que você acha que as bonecas licocó são vendidas como artesanato? Por que vocês acham que a boneca é vendida como artesanato? Porque elas são feitas pelas mãos das indígenas e os turistas vão lá que visitam a ilha, eles compram. Então é por isso que ela é vendida, tá bom? Elas são vendidas porque além de serem feitas pelas próprias indígenas, os turistas compram, que visitam a ilha, eles compram, tá? Porque acham interessante. É uma obra de arte, vocês não concordam comigo? Que é uma obra de arte, tá? Eu não estou falando que ai, professor, ai, eu não gostei. Isso daqui é feito por uma pessoa que nunca foi na escola, certo? Que nunca estudou arte. Então, eu gostaria de ter uma boneca como esta, para enfeitar a minha sala. E nós temos que respeitar o povo indígena, né? Eles sofrem muito, né? Com o problema das queimadas, né? Do território deles. Nesta página aqui é só leitura. Tá falando sobre de onde que surgiu, olha só, esse brinquedinho aqui, a peteca. De onde que surgiu? Os primeiros portugueses que chegaram ao Brasil viram crianças brincando com um objeto feito de uma trouxa de palha de milho e penas coloridas. As crianças chamavam esse brinquedo de peteca, que no idioma tupi significa bater. Então, olha só, a peteca, ela foi descoberta pelos portugueses, mas quem criou foram os indígenas, olha lá. E peteca em tupi, que é uma língua indígena, significa bater, tá? Então, olha só como que ela era. E o professor de educação física, ele mandou para vocês, mandou uma atividade da peteca?
né, para brincar. E ele, a aula de hoje, fala sobre brincadeiras antigas, brincadeiras folclóricas. Vocês podem utilizar a peteca como uma das de atividades, tá bom? Que vocês poderiam fazer com o professor. Olha a outra brincadeira folclórica aqui. Vamos ver de onde que surgiu? Os antigos romanos também brincavam de amarelinha. Eles saltavam sobre sacos feitos de pele de bode, untados com azeite. Quem pisasse no lugar errado levava um escorregão. Hoje, a amarelinha é desenhada no chão com carvão ou giz, tá? Então, vocês podem desenhar, olha só, a amarelinha no chão, brincar, tirar uma foto e mandar para o professor. O que vocês acham? Olha de onde que surgiu a história da amarelinha. Que estranho, né? Pensou escorregar? Brincadeiras antigas, tá bom? Bom, se você quiser conhecer a origem de outros brinquedos e brincadeiras, leia o livro A História do Brinquedo, da escritora Cristina Von. Bom, é esse aqui, tá bom? A História do Brinquedo. Vocês podem olhar na internet, tá bom? Se vocês quiserem, tá bom? Um beijo, façam a lição com muito carinho. Não esqueçam de ler os textinhos, tá bom? Pode ler para a professora e mandar um vídeo, tá bom? Beijos!